Bem-vindos ao nosso evento taoísta aqui na Zama sobre o Ano Novo Chinês. Esse ano é o ano do coelho e por isso eu selecionei uma história, a história de um coelho. Dentro da mitologia taoísta, onde os antigos alquimistas contavam histórias, principalmente para passar o conhecimento da alquimia como o caminho da imortalidade, da longevidade, da saúde. Então, esses textos tinham a história de um personagem. E esse personagem é chamado Coelho de Jade. O Coelho de Jade, dentro da mitologia, apenas uma lenda, é um coelho, imagine como perna longa, que ele é muito longo, ele é alto, comprido, o seu corpo era feito de jade, totalmente de jade, aquela pedra verde, quase transparente. E ele morava na lua. E toda vez que os animais olhavam para a lua, conseguiam encontrar a imagem do coelho de Jade. E o coelho de Jade carregava um recipiente, que era o elixir da imortalidade. Então, todos os alquimistas buscavam contato com esse coelho de Jade para que ele pudesse, então, transferir o elixir para ele e a pessoa se tornar imortal. Então, cria-se a história de que quando os animais querem evoluir, querem crescer, eles começam a contemplar a lua e ficam lá com seus olhos parados, quase sem piscar, entrando num processo de fixação, fixando a sua mente, a sua alma, a sua energia com aquela posição da lua. Isso é uma lenda. E dentro dessa lenda foram criadas várias histórias. Como esse ano é o ano do coelho, eu vou começar contando a história de dois coelhos, o coelho de Jade e o coelho de Cristal. Esses dois tiveram um encontro, é justamente a nossa história. Conta-se que de tempo em tempo o coelho de Jade precisa sair da Lua e chegar até a Terra para pegar ingredientes novos para levar para a Lua e produzir mais uma vez o seu elixir da imortalidade. E quando o elixir está quase acabando, ele vem para a Terra, pega mais ingredientes, produz e volta para lá, ficando na Lua eternamente. Existe um coelho dentro dessa história, um coelho, o coelho que a gente conhece, um coelho branquinho, com o focinho rosa, ele começa a caminhar e fica olhando a lua, olhando, até que um dia ele vê o coelho de Jade chegando aqui na Terra. Ele então vai correndo, vai pulando em direção ao coelho de Jade. E como, imagino eu, todo coelho reconhece um coelho, conversa um pouco entre eles, aquele coelho pequenininho, fofinho, como a gente conhece, chega para o coelho de Jade, aquele coelho alto, feito com seu corpo de Jade, e ele pergunta: Coelho de Jade, como posso me tornar um deus? Como posso me tornar uma divindade? O coelho de Jade olha para aquele coelho simples, aquele coelho mortal, aquele coelho temporário, e de uma forma bem séria, bem tranquila, ele começa a conversar com ele, falando então, e aí nasce um texto taoísta sobre a meditação, sobre a alquimia, sobre a autorrealização. Nessa conversa entre o coelho de Jade, aquele coelho bem simples, ele começou a conversar assim que o coelho simples perguntou para ele: como eu posso me tornar um deus? Como eu posso me transformar numa divindade? Ele falou, coelho de Jade: todos nós somos criados pelo nosso caminho, através do nosso caminho. E essa foi a primeira frase que o coelho ouviu do coelho de Jade. Ele disse: toda caminhada começa pelo nosso sentimento, um sentimento de despertar a nossa divindade interior. Sendo assim, o coelho ficou ali olhando, refletindo, e nada passava pela cabeça do coelho. Então ele faz a segunda pergunta: Coelho de Jade, como posso então despertar essa divindade interior? E o coelho de Jade, com total tranquilidade, chegou e falou: você nasce, assim como todos os seres nascem, para realizar um caminho, um tal. E esse caminho, ele é o resultado, a soma de como você enxerga a sua vida. E aí, nesse ponto, a gente pega o primeiro ensinamento para iniciar um ano novo chinês. Todo tal, todo caminho
ele é construído pela forma como nós enxergamos a nossa vida. Como é que a gente enxerga a nossa vida? Como é o resultado disso? Por exemplo, a nossa saúde, a forma como a gente cuida do nosso corpo, a manutenção que a gente tem do nosso corpo, dos nossos bens materiais, do nosso trabalho. Então, o nosso corpo, o local onde a gente vive, o local onde a gente trabalha, a forma como a gente produz as coisas que a gente produz dentro da vida, a maneira como a gente se relaciona, os nossos amigos. Então a gente pensa no trabalho, no local, nos amigos, na nossa saúde. Todos esses estão em constante transformação, em constante mutação. E é justamente isso que vai fazendo com que a pessoa sinta ou tenha a noção do tempo, a energia do tempo. Com isso, o coelho simples ficou olhando o coelho de Jade e fez a mesma reflexão, que agora é um convite para você fazer essa reflexão. Todos nós, quando estamos indo de encontro a um amigo, encontra um local de infância. Puxa, eu vou visitar a casa que eu nasci, ou o local que eu cresci, a casa da minha avó, que eu ia lá quando eu era pequeno. E a gente chega lá, e normalmente aquela casa parece que ela está menor, porque a gente era pequeno. Parece que o espaço era diferente do que a gente imaginava. Dentro da nossa mente, aquele espaço era diferente. Então, nós temos uma versão daquela realidade. Da mesma maneira, quando a gente encontra um amigo, talvez um amigo de escola, um amigo de infância, e a gente fica feliz que a gente vai ao encontro dele. Alguns anos que eu não encontro essa pessoa, mas aquela pessoa que eu conheci, que viveu, que cresceu junto comigo, ela já não existe mais. Eu vou em direção a uma pessoa nova, mas eu vou lá buscar uma versão que já não existe. E é aí que está a chave da transformação. Todos nós buscamos versões que já não existem mais, que já aconteceu, que não faz parte mais da realidade que a gente está vivendo. Quando a gente vai ao encontro daquele amigo de infância, aquele amigo de infância talvez não seja mais o seu amigo de infância. Assim como aquele local, aquele trabalho que você, às vezes, até já se aposentou, trabalhou lá por um tempo, você vai lá e já não é a mesma coisa, já não se faz a mesma coisa, nós não conseguimos mais sentir a mesma coisa. Então, nós buscamos uma versão antiga daquilo que representa a nossa realidade. E aí fica a reflexão. O quanto que a gente está oferecendo hoje em dia uma versão antiga, uma versão que já não existe mais. E às vezes uma pessoa vem buscar alguma coisa de você e você está antigo. Às vezes a gente vai ao encontro de um amigo e esse amigo já não corresponde mais. Procuramos alguém que tinha uma qualidade, que tinha uma profissão, uma parceria. E quando a gente chega lá, essa pessoa também não está mais lá, pelo menos naquele corpo. Nós buscamos uma versão que já não existe, assim como podemos oferecer uma versão antiga. Vamos fazer? Sim, vamos fazer. E quando a gente se reúne, todo mundo animado, mas na hora da feitura, aquela energia cai, porque a versão antiga já não existe mais. E talvez aquela pessoa tenha outros objetivos, outra história, outra versão. E por isso, quando buscamos a versão antiga, sentimos uma diminuição da energia. É justamente isso que o coelho de Jade estava falando para esse coelho simples, branquinho, com focinho rosa. Toda vez que você busca uma versão antiga, ou você vai fazer alguma coisa que já não representa mais você, você sente uma diminuição da energia. Então, dentro do seu caminho, dentro da sua história, qual é a área da sua vida que muitas vezes, quando você vai fazer, sua energia abaixa, sua animação diminui, sua força, parece que tiraram a pessoa da tomada e vai descarregando, descarregando, vai diminuindo, vai se desligando. Você tem até a responsabilidade de fazer, mas não tem
o ânimo, a alegria, que o espírito não está feliz, não está em paz fazendo aquilo. Naquele momento, sua energia está alterada, porque você está buscando numa versão que já não existe algo desse momento. Então, essa é a primeira parte que ele fala, quando o Coelho Jade fala, o caminho é o resultado de como a gente enxerga a nossa vida. E o Coelho Jade continuou, falando, controle os seus sentidos, falava para o coelhinho, controle os seus sentidos. A sua mente é que alimenta os desejos, assim como a sua mente é alimentada por eles. Então, quando nós temos desejos, os nossos desejos podem nutrir a nossa mente. Então, temos uma mente cheia de desejos, enriquecida, forte de desejos. Mas esses desejos, muitas vezes, não fazem parte do nosso caminho, da nossa caminhada. Resultado disso, a gente acaba ficando preso dentro da nossa história. E no exemplo de um ano novo, um ano que começa, o que você precisa reciclar dos seus sonhos, reciclar o seu desejo, ou pelo menos dar uma nova forma para aquilo que está começando agora. Essa energia que está chegando, essa energia que inicia, que é chamada a energia do coelho, pelo menos é uma versão, uma interpretação chinesa, para que a gente possa entender melhor a energia que está começando e vai ficar dentro da nossa história por um ano, por 12 luas, ou talvez 13 luas novas. Essa energia é a energia que você, ao compreender, você consegue caminhar melhor. Como um surfista que entende o caminho da onda e consegue desfrutar melhor daquela onda por mais tempo. Então a gente precisa surfar na onda do coelho, na onda dessa energia do ano novo. E o coelho, aquele coelhinho simples, perguntou mais uma vez, a terceira pergunta que ele faz. A primeira foi como se tornar um Deus. A segunda, como despertar uma divindade interior. E a terceira, como é que eu consigo controlar os meus desejos? O coelhinho perguntou para o coelho de Jade. O coelho de Jade, então, deu a explicação que é a melhor parte desse texto. Ele falava, todo o caminho, todos os seus sentidos são administrados pela representação que você tem. São 4 caminhos que você pode seguir. O primeiro representa a natureza. E quando você olha a natureza ao seu redor, a natureza vai se transformando. A planta muda tanto de formato, de cor, e ela vai se renovando, assim como uma flor. Assim como o pelo de um animal, assim como a qualidade da terra, a qualidade do ar, o formato de uma montanha, a quantidade ou volume de cada rio, da água dentro de cada rio, essa mutação, ela acontece por naturalidade, o Coelho Jade falava. A sua natureza também muda, ele dizia. Muitas vezes você tem uma imagem mental do seu corpo, onde você pode ser mais alto, onde pode ter mais força, menos barriga, uma coloração de pele diferente, uma habilidade talvez que não exista ou que está guardada. Enfim, a nossa imagem mental ou está numa versão antiga ou está numa versão de ilusão. Algo que você já teve ou algo que você imagina ter. É nesse momento que a sua natureza interna começa a mudar. E quando eu me associo a essa natureza, veja bem, vale a pena notar, quando eu me associo a essa natureza, eu começo a sofrer. E aí eu percebo que aquela pele não está tão jovial, aquele músculo não está tão forte como antes. Nasce uma ruga, nasce um cabelo branco, ou cai o cabelo, a pessoa muda o seu metabolismo, enfim, parece que o controle e a administração do corpo começa a mudar. Para uma pessoa que busca longevidade, mortalidade, espiritualidade, isso parece terrível, porque você associa que você, como alma, é também o seu corpo.
E no ensinamento do Coelho de Jade, que fica como ensinamento para esse ano, não associe você àquela natureza que vai se transformando. Você não consegue controlar a sua natureza interna. Você também não consegue controlar, segunda coisa que o Coelho de Jade falava, o seu tempo. O tempo das coisas. O tempo da sua existência. O tempo que você tem para realizar alguma coisa. O tempo de um encontro, o tempo de um evento. O tempo ele vai escoando. É algo que você também não consegue controlar. Na verdade, são 4 coisas que você não consegue controlar. A primeira é a sua natureza, a segunda é o seu tempo. Então, o conselho é que você faça o seu melhor dentro do tempo que você tem. Se você tiver um dia para preparar alguma coisa, utilize completamente aquele dia. Se você tiver algumas horas, se você tiver uma semana, prepare. Essa energia é a energia da transformação. Faça o seu melhor, coloque 100% da sua alma, da sua energia naquele momento. Você pode começar um pouco desanimado, mas naturalmente aquilo vai ativando você. Então, para que você aproveite, entendendo que as coisas aparecem para você no momento em que aquilo precisa acontecer. E muitas coisas desaparecem no momento em que já amadureceu, em que eu não preciso mais ou realizar aquilo, continuar realizando, ou aquilo ali se tornou matéria-prima para uma nova fase. Então, se eu tento ou persisto em querer ficar da mesma versão, na versão antiga, vivendo uma nova realidade, eu sofro. Minha natureza mudou. O meu tempo já não é mais o mesmo. Então, a energia começa a se transformar. Primeiro é a sua natureza, segundo é o seu tempo, terceiro é o destino. Todos nós temos um destino. E esse destino ele tem a dualidade, tem o yin e o yang. Ora, a gente está feliz, ora, a gente está triste. Ora, eu preciso de descanso. Ora, eu preciso de atividade. Então, existem momentos diferentes que são complementares, são antagônicos e complementares. Para aquele que busca uma espiritualidade, compreender a dualidade é extremamente importante. Mas melhor que isso, se você realizar aquilo dentro do seu destino, aquilo que apareceu para você, e talvez você não entenda por que uma pessoa, de repente, adentrou a sua realidade. Você não sabe por quê, você não sabe como é que ela entrou, mas você sabe que ela está ali. E se ela está ali, é porque tem algum motivo. Você não sabe por que algo está acontecendo com você, mas se está acontecendo, é porque precisa acontecer e você precisa interagir com aquilo. Então, esse é o conceito principal para você começar a trabalhar o desapego, para você começar a controlar a distância que você tem, a distância emocional que você tem entre aquilo que você deseja e aquilo que está acontecendo. Aquilo que você precisa fazer e os recursos que você tem para fazer aquilo. Então, você tem essa energia. Então, não espere os resultados. Faça a coisa acontecer, mas não espere o resultado da ação. Na hora que você fez, deixe acontecer. Se você fez alguma coisa para alguém e foi muito bem aproveitado, excelente para você e para ela. Se não foi bem aproveitado, excelente para você e para ela, porque pelo menos você teve um processo natural de crescimento e produziu para aquela pessoa uma oportunidade. Ela teve o livre-arbítrio de escolher ou não, seguir, aproveitar, desfrutar. E você teve a maturidade, ou o processo natural de amadurecimento ao realizar, ao caminhar o seu caminho. Então, não espere nada como resultado. Assim você também não se decepciona. Se você cria expectativa em alguma coisa ou em alguém, aquilo tem o poder de te decepcionar. Com isso, faça com que a energia seja apenas de realização. Você aceita o destino que vem, vive o destino que tem e segue quando aquele destino tem uma mutação. Assim você aceita, você vive e se transforma. Esse é o processo natural
de uma longevidade da sua consciência. Primeiro, Coelho Jade falou da sua natureza. Segundo, do seu tempo de vida, o tempo das coisas. Terceiro, do destino. Aquilo que acontece, aquilo que vem para você. E o quarto conselho que aquele coelho de Jade deixou para o coelhinho e para a gente, a confiança. A confiança é a soma de um processo. Primeiro você confia, talvez num mestre, talvez numa linhagem, numa tradição, numa religião, talvez numa pessoa, numa empresa, em alguma coisa. Você confia. Segundo, então, você começa a acreditar aquilo. Eu acredito em fulano, eu acredito naquela divindade, eu acredito em alguma coisa. Mas só acreditar não basta. Você precisa, então, realizar, ter uma experiência daquilo que você acredita. Então, se você acredita, por exemplo, que meditação pode elevar o seu nível de consciência, isso é uma crença, acredite, mas tenha uma experiência dentro da meditação. Acredite numa divindade e tenha a experiência de rezar, de orar, de comungar com aquela divindade, para você ter uma experiência própria. Você pode acreditar num texto sagrado, mas tenha a experiência de viver de acordo com aquele texto sagrado. Primeiro, você acredita. Segundo, você tem uma experiência. Terceiro, com aquela experiência, você tem uma certeza. A certeza de que aquilo não funciona ou aquilo é o seu caminho. Aquilo não funciona para você, isso é, aquilo ali não é o meu caminho. Aquela pessoa não é o meu caminho. Aquele relacionamento não é o meu caminho. Aquela estrutura não é o meu caminho. Ou já foi, não é mais. Mas agora eu tenho essa experiência e tenho certeza. Primeiro passo, eu acredito. Segundo, eu realizo ou tenho uma experiência. Por último, eu tenho a certeza de que aquilo é ou não o meu caminho. Sabendo isso, eu me entrego. Eu me entrego a um novo caminho, porque aquele não me pertence, ou eu mergulho de cabeça naquele caminho, porque aquele é meu, aquela energia é a minha. Por isso, o Coelho de Jade, ele deixou como última parte desse texto, que ele falou, primeira parte é o coelho perguntando, como posso me tornar um Deus? E ele fala que todos nós somos criadores do nosso próprio caminho, e esse caminho é construído pelo nosso sentimento para despertar uma divindade interior. E aí o coelhinho pergunta para o coelho de Jade, como eu posso despertar então a minha divindade interior? Ele fala, o caminho é o resultado de como você enxerga a vida, seja na sua versão antiga, seja na sua versão nova, ou numa versão que já não existe mais. Então, observe isso, para que você possa controlar os seus sentidos, que a sua mente se alimenta disso. E aí o coelhinho perguntou, terceira pergunta, como é que eu posso controlar os meus sentidos? Foi aí que o coelho de Jade deixou para ele 4 máximas que geram apego. O apego à sua natureza, que está em constante mutação ou transformação. O apego ao tempo, que também está se transformando. O apego ao seu destino, que vai se transformando, mesmo que você não aceite. E o quarto, a sua confiança, porque se ela não se transformar, não tem realização. Uma confiança vai gerar uma experiência, vai gerar uma certeza e depois, então, uma entrega. E é nessa entrega que a pessoa começa a se transformar. Aí, nesse ponto do conto, o coelhinho já começou a entender o caminho. Ele falou, bom, agora eu já estou consciente disso. Mas como é que eu consigo perceber as mutações? Como é que eu posso usar as transformações ou mutações para que eu possa me transformar? E foi aí que o Coelho de Jade deu o exemplo. Observe um rio. Ele nasceu numa nascente, ele se transformou num córrego, e esse córrego tem um nome. Esse córrego vira um pequeno riacho.
Sabe quando a gente está andando de carro que passa por uma ponte sobre o rio, tal, e ele tem um nome? Pois é, todo riacho também tem um nome. Uma nascente. Onde é que esse rio nasce? Ah, ele nasce naquela estrada, naquela cidade, naquele terreno. Então ele tem um nome, da nascente. A nascente tem uma fonte, tem uma origem, que vai então gerar um riacho. Esse riacho pode gerar uma cachoeira. E geralmente a cachoeira tem um nome. É a cachoeira o véu da noiva, a cachoeira de não sei quantas quedas, enfim, cada cachoeira tem um nome. Depois da cachoeira, ele vira um rio caudaloso. E pode ser um rio forte que alimenta uma cidade ou uma região, uma parte de um país, ou responsável pelo transporte de alimentos ou de negócios, até que aquele rio, que também tem um nome, termina no mar. E o mar não tem nome. E foi aí que o coelhinho simples percebeu que muitas vezes você pode ser uma nascente, você pode ser um riacho, um córrego, você pode ser uma cachoeira. Tudo tem um nome e uma forma. Mas quando aquele rio chega no mar, ele perde todas as identidades. Ele não é mais uma cachoeira, que já foi um riacho, que já foi uma nascente. Ele não é mais um rio. Ele agora é o mar. E o mar é único. O mar só tem um. Mesmo que a gente divida por oceanos, o nome de cada um, o mar corresponde a uma única energia. E foi aí então que ele percebeu, dentro da conversa do coelho de Jade, que o coelho estava ensinando o caminho de maturidade da alma, onde algumas almas ainda estão no processo de nascente, ainda estão nascendo, ainda precisam ser alimentadas. Algumas já se transformaram num córrego, outras num riacho, algumas já têm uma força suficiente para ser uma cachoeira, outras já se transformaram num rio que tem nome, identidade, direção, e algumas almas já se tornaram um mar, sem nome, sem forma, sem origem, simplesmente recebendo a água de todos os rios e ainda assim não transborda. Quando o coelhinho percebeu isso, ele deu um sorriso e falou para o coelho de Jade: eu quero ser o mar. Eu não quero mais ser uma nascente, uma cachoeira. Eu não quero mais ter esses nomes. Eu quero fazer uma fusão com o mar. Eu quero me tornar o próprio mar. Foi aí que o coelho de Jade sorriu, pegou o seu recipiente com o elixir da imortalidade, colocou o dedo ali dentro e, com o dedo embebido no elixir da imortalidade, tocou em algumas partes do coelhinho simples. Tocou no topo da cabeça, para que a sua energia de consciência e comunhão com a sua divindade pudesse ser despertada. Com o mesmo dedo, com o mesmo elixir da imortalidade, tocou o chamado olho da fênix, conhecido também como terceiro olho, entre as sobrancelhas e entre os dois olhos do coelho, para que ele pudesse perceber a existência dele como alma dentro do corpo. Mais uma vez ele molhou no elixir da imortalidade e tocou no coração, no tórax daquele coelho, para que toda a sua energia de respiração pudesse ser unida ao seu corpo, para que a energia que existe ao redor pudesse se concentrar e ele despertar a sua vitalidade, a sua longevidade, a duração da sua vida, para que a vida pudesse ter mais tempo, mais duração dentro do destino. Com isso, o coelho simples, foi se transformando, foi acalmando e despertou sua consciência. Ao despertar sua consciência, o coelho de Jade falou: pronto, sua divindade está despertada. Você agora está consciente do seu tempo de vida, da sua duração, e você tem domínio para fazer com que a sua vida dure o quanto você quiser. Você tem consciência agora da sua energia como pessoa, como ser, como alma que existe dentro de si.
e também agora tem a consciência de que essa alma ela tem que se unir, fazer uma fusão eterna com o mar do sagrado. Então, que o seu mar agora esteja pleno. Com essa força, você deixa de ser um coelho simples e passa a ser, é o nome iniciático dele, passa a ser o coelho de cristal. O corpo, então, do coelho, de acordo com a história, daquele coelhinho simples, se torna totalmente transparente, como um cristal. E ele assume algumas qualidades, que são as qualidades desse ano, do ano do coelho. Aliás, todo ano que for ano do coelho tem as mesmas qualidades, a qualidade do coelho de cristal. Por isso eu escolhi essa história para começar o nosso encontro, nosso evento. As qualidades do coelho de cristal, ou do ano do coelho. O primeiro, o coelho de cristal, ele é inteligente, ele é realista, ele é talentoso, ele é cauteloso. O coelho de cristal é constante e também estável. Então, essas energias, essas virtudes, essas qualidades, são qualidades desse ano, o ano do coelho. E qualquer ano do coelho tem essa qualidade. E você pode pegar essa energia e transportar a partir de agora para todos os anos da sua vida, da sua história. Dentro do conceito do coelho de cristal, inteligente é quando ele começa a viver as coisas, mas não se entrega totalmente. Ele reconhece que, assim como nós podemos usar, toda vez que você vai ao encontro do seu trabalho, que você vai trabalhar, você produz. E aquela produção, aquela produtividade é resultado do trabalho da sua alma e não do seu corpo. Então, a sua percepção, sua consciência, sua inteligência é perceber que quem está trabalhando, e você pode trabalhar com os dedos, como um cirurgião, um escritor, você pode trabalhar com o seu corpo através de um esforço braçal, você pode trabalhar com a sua mente, como um estrategista, um planejador, uma pessoa que se organize, enfim, aonde você tiver a sua qualidade, que você entenda que vem da sua alma, e a sua alma está conectada àquela habilidade, mas não o seu corpo. Então, esse é o primeiro processo. A partir de agora, você perceba que tudo que você produz porque você tem uma alma dentro do seu corpo. Não é o corpo que produz, é a alma através do seu corpo que produz. É a alma através do seu corpo que realiza, que compra, que vende, que se irrita, que se alegra e sente uma energia plena. Essa é a percepção, a inteligência do coelho. Ou que a gente adota para a gente essas qualidades. A segunda é que o coelho ele é realista, ele vê a realidade e não se ilude, onde percebe, eu vivo uma vida e eu escolho viver a minha vida conforme eu vejo essa vida. E eu posso ver a vida como num filme, eu posso viver um filme de drama. E, puxa, tudo é muito dramático, minha vida é dramática, tudo, as pessoas são dramáticas. Eu posso escolher viver um filme, talvez, de terror, onde o mundo tem muitas guerras, e a guerra pode gerar fome, e a fome pode gerar escassez, e a escassez vai me trazer uma limitação, e a pessoa sofre simplesmente porque para ela, o mundo parece um filme de terror. Para outros, parece um filme de comédia, onde tudo é muito alegre, mas muitas vezes a pessoa perde a seriedade e a direção. Por isso, o conselho que a gente sempre dá é que você tenha uma vida, ou um filme, se tiver que escolher, que seja uma comédia romântica. É alegre e tem amor e sempre um final feliz, para que você possa seguir aquela energia sem se iludir. Eu vivo a minha vida, mas eu não, toda vez que aquela energia dramática se aproxima, eu sou eu. Meu caminho é o meu caminho. Isso não sou eu. Seu caminho é o seu caminho. E eu consigo separar o que é meu e o que é do outro. E por isso, eu não me iludo. Eu não entro na história, no tema, na energia do outro. E que você siga a partir de agora como um conselho do coelho de cristal, onde você é inteligente,
onde você é realista, onde você é talentoso, onde você conhece o seu talento, o seu dom. Algumas pessoas hoje em dia, e está na moda, procurar o seu propósito de vida, as suas metas dentro do mundo. Esqueça isso. Observe o seu talento. Você é bom em quê? Em falar, escrever, pensar, em dividir, separar, reconhecer o erro ou corrigir o erro. Tem gente que reconhece, mas não sabe corrigir. Tem gente que corrige, mas não sabe reconhecer. Qual é o seu talento? O seu talento é através da cura, é através da fala, é através do canto, é através da expressão corporal, é através da sua força. Onde está a sua energia, seu talento, seu trovão? Isso é a força, esse é o seu dom, sua habilidade, sua conexão com o mundo. A sua alma se conecta através do seu talento. Esqueça propósitos, siga o seu talento. Ao seguir o seu talento, o seu propósito nasce naturalmente. É que às vezes a pessoa lendo muito livro de autoajuda, assistindo hoje em dia muito vídeo, muito YouTube, às vezes a pessoa pensa, puxa, a vida eu preciso de um propósito, eu estou sem propósito. Não, faz o seguinte, medita. Medita para você encontrar, volta a atenção para a respiração, para você encontrar a sua natureza, seu dom, sua vocação, seu talento. Assim você consegue encontrar o seu caminho. Como é sem propósito? Propósito é o próprio caminho. Então, esse é o talentoso do coelho. O próximo é o cauteloso, ele tem cautela, onde você equilibra que a cautela é como se fosse a sua prudência somada à sua ousadia, onde você ousa dar um passo maior que a perna. Isso para um coelho é fácil, dar um passo maior que a perna. Mas também isso é ousadia. Mas às vezes você é prudente em perceber se a sua perna vai realmente chegar lá, se você vai alcançar a outra margem, se você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo. Então, somar ou equilibrar a ousadia com a prudência é se tornar uma pessoa cautelosa. Então, que você encontre o seu ritmo e você perceba, dentro do meu ritmo, eu não sou obrigado a realizar tudo isso hoje. Ou também, dentro do meu ritmo, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer agora. E cada um vai ter o seu ritmo. Encontre o ritmo da sua alma, o ritmo da sua natureza, para que você possa perceber e seguir no seu ritmo, na sua energia. É assim que você segue a sua história, a sua vida dentro da sua realidade. Isso é ser cauteloso. O próximo é constante. Manter a constância é perceber, a minha alma tem constância? Tem, pelo menos em três coisas. Você é constante em respirar, sua alma está sempre puxando o ar para dentro do seu corpo, então um corpo sem alma não respira. Então, uma expressão da sua alma dentro do corpo é a sua respiração. E sua respiração é constante. O seu corpo está pulsando, seu coração está batendo, seus órgãos estão funcionando, isso é constância, isso é sinônimo de vida. Então, que você tenha uma vida constante dentro do seu corpo. Que você sinta, cada vez que você se alimenta, que aquele alimento, aquela oferenda para a alma, é o que vai gerar mais energia, mais tempo de vida para você. Então, a sua respiração é constante, a sua vida dentro do corpo é constante, a sua ação, sua atividade é constante. Uma ação bondosa. Podemos levar uma vida de bondade que vai trazer para a gente uma sensação extremamente agradável, a sensação de que a gente está na boa fortuna. É um termo do I Ching, livro das mutações. A boa fortuna é quando você chega num lugar e você chega com um estado interno de alegria, de contentamento, com um sorriso, um brilho nos olhos, e as pessoas que encontram é contagioso. As pessoas também sorriem e sentem que você passa a ser uma vela que ilumina aquele ambiente, um incenso que muda o aroma daquele local, porque você chegou com a sua energia de boa fortuna. Mas pode ser que você acorde num dia de infortúnio, um pouquinho de raiva. E a raiva, assim como o desgosto, a tristeza, a melancolia, o medo, a mágoa,
Tudo isso corresponde ao seu infortúnio, ao caminho que leva você para o infortúnio. E esse infortúnio também é contagioso. Você chega, oi, pessoal, bom dia, não sei nem porquê, mas bom dia. Isso é contagioso. Então, você pode sentir o infortúnio ou a boa fortuna. Então, que você tenha a constância na sua respiração, a constância na sua vida, a constância na ação. A ação de boa fortuna ou de infortúnio, mas que pelo menos ela seja bondosa. Uma ação bondosa é não perder o foco de que você precisa contribuir com a caminhada do outro. Você oferece o melhor de si. E por último, a estabilidade, que o coelho de cristal ele é estável. E o ano do coelho também pede para você a estabilidade. É quando você consegue equilibrar a balança do seu ego. A balança do ego, o ego é quando você tem uma identidade com aquilo, você se identifica com aquele objeto, com aquela pessoa, com aquela situação, você se identifica, seu ego se identifica. Quando você entra numa ação pelo ego, ou quando você tem um sentimento de posse, isso é meu, isso não é seu. Então, ou isso no máximo é nosso, mas eu estou junto. Então, quando você cria uma identidade, uma identificação com alguma coisa, é quando você diz, eu sou essa instituição. Se eu não estiver ali, aquela instituição acaba. Eu sou o pilar da família. Se eu parar, a família cai. Eu sou o chefe principal desse trabalho. Se eu parar, a empresa para. É muita identidade, né? É muita identificação. Esse ego está muito grande. Então, quando você fala eu sou, quando o ego está muito, esse eu está muito grande, o seu senso de identificação ou de identidade com aquilo está muito forte. Segundo é a atividade. Eu faço. Se eu não fizer, tudo para. Eu faço isso, porque se eu não fizer, não acontece. O eu faço vai ficando muito grande. Sua atividade se torna pesada. Quanto mais ação, mais cansaço. E quando a ação for muito grande, o seu cansaço também vai ser muito grande. Então, a atividade pelo ego é cansativa. E o terceiro é o sentimento de posse. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma instituição, eu tenho isso ou aquilo, eu tenho uma família. Eu não sou da família, eu tenho a família é minha. Então, o sentimento de posse ou de possessividade é uma expressão do ego. Então, como é que a gente equilibra a balança do ego? É prestar atenção quando você está falando muito, eu sou, eu faço, eu tenho, nesses três. Então, entendendo que para você ter alguma coisa de verdade, você precisa fazer. Aí sim você vai se tornar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma técnica de meditação, eu não sou um meditador, eu tenho a técnica. Eu tenho a técnica de meditação, por isso eu tenho que fazer aquela técnica de meditação, eu tenho que meditar para eu poder me tornar um meditador de verdade. Eu tenho alguma coisa, eu faço alguma coisa, por isso eu tenho resultados e me torno alguma coisa. O que você tem se tornado? O que você tem feito? O que você tem se transformado? Então, só revisando, em resumo, para a gente finalizar o nosso encontro, todo ano de coelho tem essas qualidades mais fortes. Ser mais inteligente é um ano que exige que você seja mais inteligente, que você esteja atento às coisas, que você seja mais realista, e que esse ano é um ano em que o mundo vai pedir para você a realidade, você querer ver a verdade e não ficar iludido com narrativas, com histórias, porque me contaram, porque viram, que fizeram. Todo mundo sabe tudo muito hoje. Só que você também precisa saber sobre você, sobre o seu caminho. Então, esse ano é um ano em que as pessoas vão exigir, ter mais a necessidade de ver o real, o que é real, e não o que é ilusão. De ser mais inteligente e trabalhar mais sem se conectar, como a gente já viu,
vai exigir esse ano, exige mais das pessoas para que o talento da pessoa, mais do que propósitos ou objetivos, que o talento da pessoa seja mais forte, em que as pessoas vão ver não as suas qualidades, mas quem você é, qual o talento da sua alma, se a sua alma se encaixa com a minha, se a sua alma pode ser parceira da minha, pode se tornar um sócio, pode se tornar cônjuge, pode se tornar amigo. Mas essa conexão pela alma vai exigir a energia da pessoa de talento. Qual o talento da sua alma? Vai exigir esse ano a sua cautela, que você seja sempre, que você tenha sempre cautela, encontre o seu ritmo, não siga o ritmo coletivo. Existe o ritmo coletivo, existe o seu. Encontre o seu. Provavelmente, se você for no seu ritmo, que pode ser acelerado ou pode ser mais lento, sua produtividade vai aumentar. E com isso as pessoas vão ter uma qualidade melhor, superior, um grau de aproveitamento maior da sua presença, da sua existência, onde você consegue completar, onde você soma a caminhada das pessoas só pelo fato de você seguir o seu ritmo. Se tenta seguir o ritmo do outro, às vezes faz mal feito. Tenta correr, faz errado. Tenta ser mais lento, não consegue aproveitar. Então, essa energia possa ser equilibrada para você. O próximo é a constância. Esse ano vai exigir das pessoas mais constância. Então, para que você não fique estressado, não sinta a energia do estresse, volta atenção para a sua respiração, volta atenção para a sua vida, observe as ações que você está tendo, para que você possa doar, compartilhar aquilo que você tem de melhor de forma constante. Para que você não faça e pare, faça e pare. E por último, esse ano do coelho vai pedir para você, ou vai exigir mais estabilidade, para que você sinta que o seu ego precisa ser acalmado. O senso de identificação, a atividade e a possessividade. Administre esses. Observe o quanto que você fala de eu sou, eu faço, eu tenho. E use isso para o bem. Eu tenho alguma coisa, então vou fazer aquilo para me tornar algo melhor. Uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma alma melhor, mais evoluída, mais espiritualizada, mais conectada. Essas são as mensagens do que veio tanto do ano quanto da história do Coelho de Jade, que é o encontro dele com o Coelho do Cristal, o nascimento do Coelho de Cristal. Então, para você nascer como um coelho de cristal, se tornar, despertar a sua força divina, utilize esses 6 conselhos para esse ano, até porque esse ano vai pedir para você. Bom, a gente finaliza o nosso encontro. Eu faço um convite para você, para que você clique no link abaixo e que você possa encontrar todas as atividades que a gente tem, que já vem acontecendo dentro da comunidade, fora da comunidade, dentro do nosso portal taoísta. Lá tem várias atividades, vários conteúdos, cursos abertos, gratuitos, alguns são pagos, outros são gratuitos, tem a comunidade e tem outras atividades que a gente vai começar a fazer ao longo desse ano. Eu espero, com a sua presença, possa contar com você para que você possa crescer. E eu espero que eu possa contribuir com você para que você possa crescer esse ano também. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.